Então, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a transição planetária e os ensinamentos para a humanidade. O que que isso significa realmente na nossa vida, né? O que isso acarreta nas nossas vidas. Bom, primeiramente, para entender um pouco sobre transição planetária, a gente vai ter que entender. Eu vou hoje dar uma pincelada sobre tudo isso, né? Entender como funciona a evolução dos planetas, para que a gente possa compreender do que estamos falando, né? A transição planetária, que bom que eu não estou conseguindo passar aqui, só um pouquinho, gente. Primeiramente, antes de falar na transição planetária, óbvio, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, né? A Janaína Enck é a atrapalhada, né? Para variar. Enfim, e eu sou terapeuta integrativa, eu trabalho nessa área há 8 anos, né? Primeiramente, eu iniciei com o Reiki, que foi, digamos assim, o divisor de águas da minha vida. Para quem não sabe muito sobre minha vida, até então eu trabalhava com contabilidade, né? Eu fiquei 20 anos trabalhando na área contábil e até o dia que depois de muita terapia, né? Eu faço terapia há muitos anos e eu resolvi então fazer a diferença na minha vida, porque estava bem difícil conviver com a realidade que eu vivia, né? No mundo de matéria, no mundo de confusões mentais, de bagunça mental, né? Sempre muito irritada, contrariada com aquilo que eu vivia, só que eu não entendia o que estava acontecendo. Eu não entendia exatamente por que que eu estava sentindo todas aquelas emoções, né? Sim, eu percebi que não entrou no Insta, Rê. Obrigada. Eu acho que eu vou fechar e entrar de novo, senão não vai dar certo. Enfim, para não perder tempo aqui. E com aquela vida, com aquela rotina que eu estava fazendo, né, de vivendo a vida de casa, vivendo a vida de trabalho e não sendo feliz com aquela história toda, não estou conseguindo, não vai dar certo, tchau. Não estava sendo feliz com aquilo, eu comecei a pensar que tinha algo errado e que eu precisava fazer alguma coisa, né? E o universo me moveu para isso. É o universo aí que tá, gente. Por que que eu tô falando de universo? Sou terapeuta, por que que eu quero falar sobre transição planetária se o que interessa somos nós mesmos, né? Porque a transição só acontece se a transição interna acontece. E aquele momento da minha vida estava acontecendo esse chamado para uma transição, para uma mudança de vida, exatamente assim. Só que eu não entendia bem o que que era, o que que estava me mostrando. Doenças, eu tinha uma doença autoimune, que eu tenho até hoje, né? Que é síndrome do túnel do carpo, que é uma doença reumatológica. Eu tinha todas as tendinites possíveis, eu estava engordando, meu casamento estava se arruinando, né? Eu fui casada há 19 anos e meio, tenho dois filhos, um com 21, um com 22, para quem não sabe, né? Hoje tenho o Benício com 13, uma nova relação, mas naquele momento estava tudo muito trágico, eu diria, muito trágico, né? E até da gente entender esse processo, né? Por isso que hoje, até naquela chamada do vídeo, eu falei muito sobre isso, né? Que a gente começa a entrar num caos interior e a gente não percebe o porquê que isso está acontecendo. Porque tem uma revolução que precisa ser feita, tem um movimento que é necessário. E a gente está ali preso. E eu estava presa, né? Para não ficar presa nessa história há muito tempo, deixa eu resumir. Enfim, a empresa onde eu trabalhava foi vendida e eu, graças a Deus, numa conversa íntima com amigas, assim, naquele movimento, uma gritou de lá assim, por que tu não usa tuas mãos para fazer reiki? E é como se aquilo abrisse uma porta absurda na minha vida e tudo fez sentido, né? E lá fui eu, então, fazer uma iniciação de reiki no dia 15 de outubro de 2015. Aí, dia 14 de dezembro daquele mesmo ano, eu alugo uma sala. E no dia 29 de janeiro do ano seguinte, graças a Deus, fui demitida e pude, então, me tornar uma terapeuta holística naquele momento, que trabalhava com reiki. E dali para diante foi
toda essa minha história, essa trajetória. Eu fiz, então, a formação de terapeuta holística, né? Comecei a trabalhar com terapia floral. Depois aí vieram outros cursos, astrologia, mestres ascensos, enfim, isso foi um desenvolvimento muito grande. Ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu me desenvolvia, eu trabalhava, eu me desenvolvia, né? E me desenvolvo até hoje, e me trabalho até hoje, mas ao mesmo tempo consigo trazer hoje muita coisa para o benefício dos meus clientes e alunos também, né? Eu já tive 4 turmas de fraternidade branca, né, dos ensinamentos de mestres ascensionados. Alguns dos meus alunos estão aí. Eu já ministrei cursos de Reiki, então já tenho vários iniciados também. E estamos aí, né? E vamos continuar esse percurso de se descobrir cada vez mais. E eu não vejo que muitos cursos para mim, ou muitos títulos, eu coloquei aqui algumas coisas que eu faço, vão fazer a diferença na vida de alguém. Porque o que vai fazer diferença, talvez, na vida das pessoas que chegam até mim, é realmente essa transformação que eu faço a cada dia e que eu posso contar e dividir com vocês enquanto alunos ou então enquanto clientes, certo? Mas posso dizer para vocês que eu tive 2 grandes transições na minha vida, até 3, até agora. A primeira foi quando eu, em 2012, me separei, e foi muito difícil, porque, para quem já se separou e sabe, não é fácil deixar uma família, não é fácil tu começar do zero, né? E naquele momento, 2012, eu acho que todo mundo sabe que foi o divisor de águas na vida de muitas pessoas, né? Foi o ano em que não acabou o mundo, mas que muitas pessoas morreram, né? Fizeram alguma transição na sua vida, alguma morte para renascimento, com certeza. E depois foi quando eu fiz a transição de carreira, né? E foi em 2016, foi uma transição para mim muito mais fácil, mas nada muito. Foi fácil, mas não foi fácil, porque eu sabia no meu coração, no meu íntimo, que eu queria, mas mudar de carreira, ganhar menos, né? Ou não saber quanto vai ganhar, isso tudo muito difícil, né? Mas, assim, quando a gente tem dentro da gente aquela certeza absoluta de que é o passo, de que é o caminho, a gente só vai, né? E 2021, eu diria, um pouco antes até, mas foi em 2021 que eu descobri, foi a vinda do Benício, né? Um bebê inesperado. Ele disse que foi anunciado, né? Ele se anunciou, eu sei, eu não entendi, mas enfim, ele veio através de algumas amigas aí que são mais sensíveis, se anunciando um tempo antes. Mas para mim foi muito difícil, né? Com 46 anos, ter uma criança e fazer tudo de novo, né? E casar de novo e ter mais um bebê na vida, enfim. Então eu digo assim, que eu fiz 3 transições muito grandiosas na minha vida. Bom, falando um pouquinho de mim agora, vamos para a próxima etapa, que seria então a evolução dos planetas. Se nós estamos em evolução, é porque nós estamos dentro de um contexto evolutivo, né? E aqui eu vou ser muito, vamos dizer assim, muito resumido tudo que eu vou falar, tá, gente? Aqui tem assunto para meses de aula, meses de discussão. Então, o que eu quis trazer aqui é um foco e também um direcionamento para quem estiver aqui. Ninguém vai sair daqui hoje sem nada. Mas, assim, para que vocês entendam que o curso que eu vou dar em janeiro e fevereiro, ele vai entrar muito mais profundo nisso tudo, mas que também ainda assim não é tudo, né? Porque quem disse que a gente sabe tudo? A gente não sabe nada, né? Nós temos aqui um grande amigo, que se tornou amigo depois de aluno, que é o Christian, que esse sim tinha que estar dando um curso aqui, né, Christian? Mas tudo bem. Que ele é um estudioso de toda essa parte, digamos assim, cósmica, universal. Ele dá uma aula incrível sobre o universo, então, quem sabe, né, vai aparecer isso lá no curso. Já estou te convidando. E então aqui eu vou falar muito rápido sobre, para vocês entenderem o que está acontecendo agora no planeta, tá? Então vamos lá. Os planetas, eles têm, querendo ou não, um tempo hábil para o seu processo evolutivo, certo?
Então, é como se eles estivessem também na faculdade da vida. O planeta Terra, ele está nessa transição exatamente do mundo de provas e expiações, vocês devem estar vendo aí na tela. Ele já passou do primitivo para provas e expiações, e nesse momento nós estamos passando em transição de provas e expiações para um planeta de regeneração, certo? Essa transição, ela já está acontecendo, e aí eu não vou dar números, porque cada um diz uma coisa, mas há mais de 100 anos, tá? Ela está na sua reta final há pelo menos uns 50 anos, certo? É tipo assim, acabando. Mas assim, ela vai dar o boom, que é o que está acontecendo agora. Nós já estamos no boom da transição. O que que é isso? É um momento crucial de uma separação, que todo mundo diz que é do joio e do trigo. Já vou entrar nesse campo para vocês entenderem. Para que quando é como se fizesse assim, vem a funila e depois ela vai passar por um novo momento também de adaptação nesse novo momento, que seria um momento de regeneração. Nada é um interruptor de luz, né? A gente está falando de coisas cósmicas, de coisas universais, de coisas planetárias. A gente não está falando de ir ali na esquina e voltar, né? Então a gente tem que ampliar a nossa mente, ampliar nossas expectativas em relação a, nossa, disseram que 2053 seria a entrada do novo mundo, né? Do planeta em regeneração, da era de Aquário, enfim. Gente, mas isso tudo que está acontecendo agora já é um preparatório para esse movimento, e quem sabe a partir desta data, então teremos já um novo mundo, né? Uma energia diferenciada. Eu acredito que sim, tá? Então, essa é a grande sacada. O planeta vai fazendo de tempos em tempos esse upgrade, vamos dizendo assim, né? E essa transição é o aprendizado daqueles moradores daquele planeta, daqueles habitantes daquele planeta, que somos nós. Só que para que estes planetas, e aí eu vou dizer assim, ó, não é só a Terra que passa por transições, são todos os planetas. Isso é universal, isso não é nem sistema solar, é universal, né? Então todos vão fazer suas transições. E o planeta Terra está nesse momento recém-indo para um planeta de regeneração. Ok, maravilha, vamos lá, vamos voltar para a gente. Qual o meu papel dentro disso? Fazer a minha regeneração. Fazer o meu caminho de aprendizagem para o meu processo evolutivo, para que eu possa dar um salto quântico enquanto alma, enquanto espírito, certo? Muito bem. Então, o que se chama transição planetária? É um nome que se dá a esse período em que o planeta, então, se impulsiona a sair de um nível de consciência específico, que no caso eram provas e expiações, ou seja, karma, né? Porque provas e expiações é mais ou menos isso. A gente está aqui expiando coisas que a gente fez, né? De uma dimensão para um nível mais evoluído, cujo objetivo é atingir o processo de regeneração de maneira que a vida se torne mais fraterna e feliz. Ok. No caso específico deste planeta Terra, podemos considerar a transição do chamado período das trevas, correspondente ao nível de consciência da terceira dimensão, para um período de luz, que seria então a quinta dimensão. Todo mundo fala em inferno, né? Todo mundo fala em trevas, todo mundo fala em mal, né? Se nós não moramos nisso tudo, então eu não sei o que que é. Não sei se você. E aí, isso é um ponto de vista meu, né? Nós vivemos no próprio inferno. Nosso próprio inferno. É isso que a gente precisa entender. Tudo que a gente está falando do externo, de um planeta, nós precisamos entender que está no nosso interno. E essa é a grande aprendizado, essa é a grande sacada. Eu conscientizar isso dentro de mim. Que eu só vivo num lugar porque este lugar habita dentro de mim. Consegue pegar isso? O lugar onde eu estou, ele é correspondente ao que habita dentro de mim. Então, se eu convivo com o inferno dentro de mim, a minha vida, eu não gosto dessa palavra, vou parar de usar ela, mas a minha vida vai ser uma vida nada boa, né? Porque eu estou trazendo dentro de mim toda essa história.
E é óbvio que nós trazemos muitas sombras, muitas, porque a gente tem que pensar que o bem e o mal, ou a sombra e a luz, elas fazem parte de uma energia só. O bem e o mal habitam neste planeta. A sombra e a luz habitam neste planeta. E se nós entendermos que a nossa grande meta, o nosso grande trabalho é iluminar essas sombras, a gente vai entender que existe uma responsabilidade de conseguir olhar para aquilo que nos faz mal, para aquilo que habita lá dentro do nosso inconsciente e transmutar isso através da iluminação. O que é iluminar? Olhar, pura e simplesmente. Eu abrir um campo dentro de mim para poder olhar para aquela dor, para aquele medo, para aquela ferida, enfim. E querendo ou não, a sombra, a base dela é o medo. A espinha dorsal da nossa sombra, que paralelamente é a espinha dorsal do nosso planeta Terra, está baseada no medo. Que medo? O medo de soltar, o medo de transpor. Porque a gente basicamente está em dois tipos, vamos ramificar isso: medo, rejeição, abandono. Medos que nascem com a criança, muitas vezes, né? Então, a nossa espinha dorsal é basicamente isso: o medo da rejeição e o medo do abandono. E isso move a nossa vida inteira. A gente, se faltar luz, provavelmente vai cair. Vou dar uma piscada aqui, tá? E aí você segura que eu tento entrar de novo. Então, assim, se a gente parar para pensar, é coletivo isso. E num ambiente onde eu vivo e eu emano energias, e essa energia vai se comunicando com a energia do meu vizinho, primeiramente dentro da minha casa, depois com o meu vizinho, depois com o meu bairro, depois com a minha cidade, enfim, aí vai. Olha só. Sim, Rô, eu acho que vai ser na cidade. Não, não vai, não vai. Não vai faltar luz. Então, olha só o campo de informação baseado no medo que eu estou convivendo, emanando e absorvendo, né? Então, olha essa energia toda no nosso planeta. E aí que vem o nosso trabalho. Aqui ainda, eu já estou numa outra fase, aqui ainda estou falando de transição planetária, mas enfim, eu volto aqui nessa tela daqui a pouco. E o nosso trabalho, então, é dizer para essa sombra assim: ok, ok, tu viveu essas histórias, seja nessa vida ou em outras, ok, isso está registrado em ti. E isso não te faz movimentar. Isso não te faz ultrapassar as tuas barreiras, ok. Mas vamos lá, vamos fazer diferente, porque tu tá aí travado num sentimento de não reviver essa emoção. Mas tu não precisa mais reviver, são outras histórias, são outras pessoas, né? E aí a gente começa a fazer um trabalho realmente de formiguinha com o nosso mental para trazer luz para essa sombra do medo. Porque o medo paralisa. Ele paralisa. Daí a pessoa vai dizer assim: não, isso não é para mim. Não, Jana, tu é louca, tu largou um trabalho com 2 filhos, como assim? Tu nem sabia quanto tu ia ganhar. Eu ouvi isso várias vezes, né? Não, mas como que tu te separa do fulano? Porque tu tem uma casa assim, tu tem não sei o quê. Enfim, a gente vai ouvindo, porque baseado no medo dos outros, também, né? A mochila de cada um tem a sua carguinha, e só que a gente precisa ultrapassar aquela barreira. E é isso que faz o movimento, né? E aí é quando a gente ilumina aquela sombra e a gente consegue vencer aquele. Não vou dizer que a gente vence 100%. Muitas vezes a gente vai lá, se conecta com ele de novo, a gente vai lá, a gente relembra ele em alguma situação, ok, tudo bem, não tem problema. Mas o que a gente precisa entender é que sem dialogar com este medo, sem literalmente tomar conta dele, no sentido de assim, olha só, tu dirige a minha vida, só que a partir de hoje, eu te reconhecendo, eu vou dizer, senta aqui nesse banquinho do lado, que eu que vou dirigir esse carro.
Tu pode até vir comigo, mas eu comando, sabe? Então, esse é o sentido da transição planetária estar tão intrínseca e baseada também na transição, né, na reforma íntima de cada um, tá? Porque se todo mundo continuar vibrando, continuasse vibrando no medo, a gente talvez não pudesse dar esse salto quântico no planeta. Os maias já vinham, né, então, contando sobre isso na época que eles estavam habitando aqui, né, nas suas premonições, enfim, né, coloquei aqui como forma de informação. É uma preparação para a aquisição dessa nova consciência, uma consciência mais espiritualizada. Por quê? Porque a gente vai estar entrando num nível de regeneração. Só que para a gente se regenerar, a gente tem que estar consciente de que precisa se espiritualizar. E o que que é se espiritualizar? É se reconhecer, né? É autoconhecimento, não é religião. É eu saber de onde eu vim, o que eu sinto, o que que eu vou fazer depois, reconhecer aquilo que eu preciso, né? Aquilo que me faz feliz, enfim. E o que que aconteceu até agora, assim? A provas e expiações fez com que as pessoas faltassem na matéria por medo. Então, todo mundo ficou muito enraizado na matéria. Todo mundo ficou muito preso à matéria. E quando eu falo matéria, eu não estou falando de dinheiro somente. Estou falando desse planeta, dessa ilusão que a gente vive aqui. Porque se a gente for pensar, gente, a gente já sabe disso. A gente morre, não leva nada. Para onde a gente vai, não vai carregar minhas roupas, minhas bolsas, né? Sapato, mala de dinheiro que seja, ou os terrenos, sei lá. Não, a gente não vai levar nada. A gente vai levar o conhecimento, a gente vai levar a transformação, a gente vai levar o amor. Mas aí nós vamos cair num outro lugar. E esse amor, por mim mesmo, existe? Ou eu amo à medida de que do quanto eu sou amado, ou do quanto eu acredito que sou amado? Aí fica muito raso, né? Então, assim, tem muitas nuances de transformação. Eu tô mais presa aqui na questão pautada do medo, porque o medo é tipo assim, ó, 40 Hz, talvez? Não sei se eu tenho aqui. Não, é mais, é 100 Hz. 75, ela tá sem óculos e quer falar. Na escala de Hopkins, se alguém não conhece, vale a pena olhar, o medo é de baixo para cima é o quarto, né? Subindo de vergonha, culpa, apatia, tristeza e medo é o quinto ponto inferior da escala das nossas energias. E tudo que está ali de 5 para baixo me achata, me coloca denso, me coloca menos, me coloca inferior. Quando eu quero buscar uma neutralidade, e um planeta de regeneração é uma neutralidade, eu preciso vibrar, minha energia precisa vibrar num nível de 250 Hz. Pensa, a coragem me eleva a 200 Hz, a neutralidade a 250. Jesus era 700 Hz ou mais, ele era um iluminado. Olha como a gente é pequeno, né? Como a gente vibra baixo, né? O amor vibra numa energia de 500 Hz. Procure essa tabela para vocês terem uma ideia, né? É a escala de Hopkins. A gente consegue ali perceber como o planeta é denso. Por isso é importantíssimo o salto quântico. Só que esse salto quântico ele leva as pessoas a realmente entrar num nível de turbulência tão grande que elas começam a se perder. E os medos vêm à tona, ah, porque o que que acontece? Quando desestrutura, é como se fosse um terremoto interno. E o planeta está dando uma sacolejada em todo mundo, para que todo mundo se desestruture e se pergunte, gente, é mesmo isso aí? É só isso aí que a gente está vivendo? Será? Acho que não, né? Acho que é bem mais. Algumas consciências que a gente precisa
que são imprescindíveis para essas mudanças internas e, consequentemente, para a mudança do planeta. Gente, vai mudar, tá? Isso é fato. O planeta vai transitar para o mundo de regeneração. Ele já está nesse trânsito, ok? Só fica aqui neste planeta quem fizer a sua transição também, né? Não sei se vocês que estão aqui ou quem vai ouvir depois já ouviu falar, mas tem muitas almas que já estão em degredo. O que que significa isso? É quando não cabem mais as suas ações, seus pensamentos, seus sentimentos não combinam mais com o planeta de regeneração. Só que eles não retornam para provas e expiações. Eles vão retornar para o mundo primitivo, inicial, que muitos dizem que este planeta seria Quiron. Não interessa qual é um planeta primitivo. Já tem muitas almas lá, que já estão em degredo. O que que é isso? Morre e não renasce mais no planeta Terra. Porque não vibram mais o planeta dentro do contexto de que esse planeta precisa vibrar. Então, vai ser humanamente necessário que a gente mude a nossa vibração. Para que a gente possa continuar com o planeta em regeneração. Né? O planeta se regenera, nós nos regeneramos. Ah, mas eu não quero, eu tenho medo, para mim tá bom assim, eu não quero mudar, eu não quero saber de nada disso. Ok, tudo bem, livre-arbítrio. Mas a partir do seu falecimento para cá, não volta mais, não renasce mais. Claro que eu estou partindo do princípio de quem está ouvindo acredita em vidas, né, em reencarnação, enfim, em processo evolutivo, tá? Não vou nem entrar nesse mérito, enfim. Então já está acontecendo esse degredo, já está acontecendo isso tudo. Por isso que está ficando cada vez mais apertado para nós e mais sufocante estar aqui. Por isso que as coisas estão vindo de avalanche muitas vezes para a gente e a gente não se dá conta. Porque o processo está acontecendo, gente. Não é, mais, é reta final agora, né? Então, aqui, vai trazer coisas para vocês, para trazer elementos para mudança, né? Muitos aqui que eu conheço já estão nesse processo. Oi, Ademir, querido. Boa noite. Muitos já estão no processo. Então, mudar é preciso principalmente a forma como nós pensamos. Nós não pensamos com consciência. Nós pensamos com o inconsciente. Quantas vezes vocês estão parados tentando fazer alguma coisa, a cabeça está em 1000 lugares, em 1000 outras histórias. E muitas vezes nos martelando problemas, nos martelando situações que não agregam, enfim. O tempo todo, nosso pensamento está solto. Então, é preciso buscar o completo domínio desse pensamento. Né? Chamar o movimento do pensamento, a mente para o aqui e para o agora. Se eu não domino a minha mente, muito provavelmente eu não domino minhas emoções, eu não domino minhas ações, eu não consigo. Então, o primeiro processo é esse. O que que eu penso? Vocês já pararam para fazer essas perguntas? O que que eu penso durante o meu dia? Quais são os meus sentimentos? Quais são os meus pensamentos? Porque daí entra também, né, o domínio de sentimentos. Como eu sinto? O que eu sinto durante o dia? Para os meus clientes, eu sempre gosto de pedir para eles fazerem tipo um diário, né? Escreve lá o que tu está sentindo, escreve lá como, né, o que tu está pensando, enfim. Escreve uma carta para, né? Eu sempre estou nessa de escrever. Por quê? Porque escrevendo, isso a PNL explica, a gente consegue visualizar o processo, né? Então, para durante o dia e pensa, o que que eu estou pensando aqui agora, gente? No que eu estou vibrando, né? É preciso mudar o que? A palavra também. Controlar muitas vezes as nossas palavras. E por que usar corretamente a palavra?
Porque no uso correto da palavra, eu estou emanando uma vibração. Então, se eu expresso palavras grosseiras, é uma vibração grosseira que eu estou emanando. Se eu expresso palavras de baixo calão, eu estou emanando uma vibração muito baixa. Isso está dentro de mim, gente. Isso não é do outro. Isso é meu. Parar para pensar nisso, às vezes assusta a gente. Oi, Grazi. Então, a gente precisa dar conta dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras, para depois conseguir dar conta das nossas atitudes. Nós não vamos conseguir, de primeiro momento, dar conta de tudo, né? Então é preciso a gente sentir, primeiramente, como a gente pensa, como a gente sente, para depois a gente compreender por que que a gente fala daquele jeito, para depois a gente conseguir mudar a nossa ação, a nossa atitude. Porque é meio que automático, mas é um processo. E de onde eu estou para onde eu quero ir é o meu grande aprendizado, é este percurso entre o observar e o fazer. Então, isto é preciso mudar. Sem essas pequenas, mas imensas mudanças, eu não faço a minha transição. E aí eu não saio daquele padrão de vibração, sei lá, vamos lá, num momento assim, de raiva, sei lá, de coragem. Não, vamos para mais para baixo. É uma coisa bem triste, tristeza. E eu vibro tristeza, e eu penso o tempo todo em tristeza, e eu penso na tristeza dos outros. Ah, é nobre, né? Sim, mas eu tô vibrando na tristeza dos outros. Se eu não parar para analisar isso, eu não vou ser daquele padrão. E o que que a Terra quer? O que que o planeta precisa? De um padrão superior. E ele vai nos provocar. O universo vai nos trazer situações, vai nos provocar com o dia a dia, com uma demissão, com uma perda de alguém, com uma separação, com uma traição de um amigo, enfim, vai nos provocar até o ponto de a gente, o que que está acontecendo comigo? Que é o que está acontecendo com muita gente hoje, né? O que está acontecendo que eu estou sofrendo desse jeito? A gente se coloca como vítima, ok? Até eu entender que tudo que eu estou passando aqui faz parte do meu progresso e das minhas expiações, eu até era vítima, mas depois que eu sei disso, eu não sou mais vítima, eu sou responsável por isso. E daí entra a grande separação, né, do joio e do trigo, que é exatamente isso. Quem não quer fazer essa transição. Isso aqui não é para assustar, tá, pessoal? Isso aqui é só para a gente ter uma responsabilidade da decisão que eu vou tomar. Porque aqui é a Janaína falando. Mas quando eu partir dessa para melhor, é o meu mentor, é a minha consciência falando para mim mesma. Você sabe o que é uma consciência divina? É a nossa parte de Deus. E ela é uma consciência, né? Ou seja, a gente não vai ter limitações como a gente tem aqui. E nós mesmos vamos nos dizer, nossa, por que que eu fiz essas escolhas? Então, sabendo disso é importante, porque é importante porque eu tenho o quê? Ferramenta para poder fazer diferente, certo? Então, é necessário que a gente tome essa decisão. O que que nós queremos fazer aqui? A gente quer só consumir, a gente quer só viver por viver, a gente quer não contribuir em nada para o planeta, a gente quer, sei lá, eu quero? Ok. Mas aí eu estou buscando ficar no quê? Na luz, nas sombras. Eu não estou buscando me iluminar, né? E dizem os mestres, né, os grandes mestres que passaram por este planeta, eles deixaram vários ensinamentos. É só a gente buscar. A gente não pode servir a dois senhores, a Deus ou ao ego, né? A gente vai ter que escolher.
A gente nasce sendo o próprio ego. Mas a gente precisa crescer entendendo que o ego precisa ser dominado. Para viver nesse planeta, a gente precisa dele, para ele nos dar um certo limite, ok? Mas eu não posso deixar com que ele me consuma, que ele me guie, que ele me manipule. E quando a gente está vivendo no ego, significa que a gente está na nossa criança. Não só a criança ferida, mas na criança, que é egocêntrica por si só, que não tem maturidade. O adulto tem, né? Sempre digo, criança chora, adulto resolve. Então é fundamental a gente aprender esse domínio e começar a direcionar a nossa energia para algo maior, para algo divino, para uma espiritualidade, um autoconhecimento, uma meditação. Aí cada um vai buscar o seu processo, né? Mas sair deste movimento que habita dentro de nós, que é um movimento de sombras, certo? E a gente precisa mudar os nossos valores, gente. Os valores, eles estão muito voltados somente para a matéria. Somente para a matéria. A pessoa só tem valor se ela tiver algo, né? E isso precisa ser mudado. Porque isso é legal, a gente está aqui num plano de matéria, ok, terceira dimensão, mudando para quinta, ou seja, a gente está fazendo o nosso processo, ok, mas a gente não pode ser baseado e pautado nisso. A gente precisa entender que daqui nós só vamos levar o quê? No nosso processo evolutivo. E isso vai fazer diferença. E isso vai fazer diferença também nessa separação, se eu volto para o planeta Terra já em regeneração ou se eu volto para um planeta primitivo. E fico lá, sei lá, dizem lá 24,5 milhões de anos. 1000 anos. 25 mil anos nós estamos nessa historinha aqui. Que é mais ou menos o tempo de um espaço entre um planeta de regeneração, um planeta de provas e expiações, um planeta, né? Já pensou em regredir 25 mil anos? E tá todo mundo sendo convidado a isso, tá? Todo mundo. Então é preciso acelerar o nosso próprio conhecimento e assumir essa responsabilidade por tudo que nos acontece. Tudo, tá? E cada um tá onde tem que estar. Ninguém tá ou vivendo alguma coisa, ou enfim, experienciando alguma coisa que não escolheu fazer, ou que não precisava para o seu processo evolutivo. Ninguém. Todo mundo está onde precisa. Na família que precisa, no trabalho que precisa, na cidade que precisa. Todo mundo tá. Só a gente precisa abrir o nosso olhar e, a partir do nosso coração, sentir a nossa hora, o nosso movimento, certo? Porque já disseram para nós, isso também é outro ensinamento dos mestres, dos grandes mestres. Acabou esse movimento de espiar, acabou essa coisa de carne. A gente resolve esse BO agora, não vai mais ter tempo depois. Ninguém mais retorna para resolver carne. Ou a gente resolve e vai para a regeneração, ou a gente vai para o degredo, né? Então a gente não pode mais jogar nossa responsabilidade nos outros, por aquilo que nos acontece. A cada momento a gente está criando alguma coisa porque a gente está usando uma energia divina para criar. E aqui entra uma outra grande importância, que é algo muito importante de todo mundo saber. Nós temos dentro de nós a centelha divina, chama Trina. É o Cristo que habita em mim, a expressão que vocês quiserem. E esta expressão, vamos dizer assim, nada mais é que uma energia de cocriação. É um poder dado por nós, dado a nós,
por Deus, pelo universo, que nos faz simplesmente criar tudo o que a gente quiser. Então, por isso que nós precisamos cuidar das nossas palavras, porque a gente cria através delas, a gente cria através dos pensamentos, a gente cria através das emoções. Nós estamos co-criando o tempo inteiro. O que que eu co-crio sobre mim? O que que eu penso sobre a vida? O que que eu penso sobre mim? O que que eu penso sobre as coisas? Eu estou criando essa energia. Percebe como é a nossa responsabilidade o tempo inteiro? Então, se eu co-crio positivamente, porque eu sou filho de Deus, eu posso e eu mereço, porque ninguém está aqui para sofrer, a gente está aqui para aprender. Ok, eu estou no caminho certo e eu vou colher por isso. Agora, se eu uso minha energia divina para co-criar no negativo, maus pensamentos, maus sentimentos, más ações, aí eu não consigo então entender que a gente vai conseguir melhorar alguma coisa, né? Então, assim, todo esse processo de transição planetária, todo esse processo que eu falo, que está em paralelo da transição planetária comigo, né? Uma transição que é minha também, ele vai trazer para a gente só benefícios quando eu consigo olhar isso sem julgamento, né? Quando eu consigo olhar para isso sem, é, também sem transferir essa responsabilidade para ninguém. Quando eu consigo assumir isso dentro de mim. E para assumir isso tem que ter muita coragem, gente. É muito difícil, né? É difícil assumir meus erros, é difícil assumir meus sentimentos mais absurdos que a gente tem. Então, assim, vamos começar a olhar para isso de uma forma mais harmônica e não penitenciosa. Eu até deixei aqui, deixa eu voltar ali na tela. Eu gostei daquele pensamento, que eu queria uma frase para finalizar, e eu achei bem interessante, que até é do livro que o Christian dá aula, né, Christian? Que é do. Nossa, o que que está acontecendo aqui? Do livro de Urântia. Não sei se alguém já ouviu falar. Eu gostei desse trechinho, né? Há na mente de Deus um plano que abraça cada criatura de todos os seus imensos domínios. E esse plano é um propósito eterno, de oportunidades sem fronteiras, de progresso ilimitado e de vida eterna. A meta da eternidade está adiante. E é uma vitória certa. Não, desculpa. E uma vitória certa irá coroar os esforços de qualquer ser humano nessa corrida de fé e de confiança. Eu achei assim muito incrível esse pequeno trecho, porque para mim, aos meus olhos, ele simplesmente resume tudo, né? Então a gente tem que só entender que neste processo a gente tem Deus o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro com Ele, o tempo inteiro com os nossos guias, que somos nós mesmos, né? Os nossos mentores, que muitas vezes. Por que que eu digo que somos nós mesmos? Porque a gente tem essa ilusão, muitas vezes, de que o mentor é alguém maior que nós, mas talvez seja nós de uma vida passada, nossa, né, fractal, alguma coisa assim, que está ali nos guiando e nos iluminando. Então, assim, nós temos amparo para poder passar por esse momento. E temos também, agora eu vou só finalizar falando sobre isso, daí eu vou abrir para as perguntas. Então, aqui, muito obrigada, né? Mas temos também, então, este pequeno curso que, na verdade, eu resumi, né? E coloquei algumas coisas mais, que é o curso da Fraternidade Branca, com alguns outros olhares e tirando algumas coisas. Esse curso da Fraternidade Branca eram 20 aulas, eu resumi em 8. Mas eu queria uma coisa não tão extensa, mas uma coisa pontual, que vamos fazer um trabalho de intensificação de tudo isso,
de colocar, né, nos lugares certos, trazendo as ferramentas certas, meditações, enfim, trazendo, abrangendo outras coisas, as questões das virtudes, dos raios, né, um pouco mais aprofundado sobre os nossos corpos, enfim, coisas bem importantes para cada vez mais cada um entender sobre o seu processo de transição, né? Isso que seria o curso, então, que eu estou colocando à disposição, tá? Eu vou interromper aqui a gravação para passar para vocês